Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1. E nós estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos ler versos 10 até o 14. Gálatas, capítulo 1, versos 10 a 14. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia direitinho. É bom abrir a Bíblia ou vê-la no celular, ou como você quiser, mas tem que ler, memorizar os versos, saber aonde está. Para quando você precisar, você sabe onde está. Então, exercite a tua mente, memorize textos da palavra de Deus. Memorize números de capítulos, versículos. Você vai ter mais familiaridade com o Evangelho, vai ser mais fácil de achar, de lembrar, de memorizar. Tem que se exercitar nisso. É tão fácil, né? Então, Gálatas capítulo 1, versos 10 a 14. Leia e entenda. Olha como é bom ler. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ele está fazendo uma pergunta. Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha como isso é sério. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Então, vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Antes de responder, vamos a alguns textos. Abra lá comigo agora em Romanos capítulo 10. Você tem que entender isso claramente. Eu repito isso todas as vezes. Nós temos que ser pessoas sábias, que têm conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então, Romanos capítulo 10, vamos ler o verso de número 4. É um verso pequeno, mas extraordinário. Feliz daquele que tem clareza do que Paulo está dizendo aqui. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é quem? É Cristo. Para quem? Para a justiça de todo aquele que acredita. Então, olha só. O fim da lei é uma pessoa, é Jesus Cristo. Agora, para quem é isso? Para aquele que acredita nisso. Para aquele que não acredita, ele não entendeu nada. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte: todo o sistema do judaísmo, a velha aliança, não leve a mal de tanto eu falar isso. Todo aquele sistema do Velho Testamento, a religião judaica, acabou na cruz. Quando Cristo morre na cruz, ele é o Cordeiro de Deus, é o último sacrifício da lei, e ali ele estabelece uma nova aliança. Então quer dizer que todo aquele sistema que o próprio Deus trouxe na velha aliança, os sacrifícios, os votos, as festas judaicas, os templos, o templo, os sacerdotes, todas aquelas leis, o fim daquela mentalidade, o fim daquela religião é uma pessoa, é Cristo. Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que não adianta eu viver com as pregações do Velho Testamento debaixo do judaísmo. A lei foi dada para os judeus, não para mim que sou gentil. O pacto e a aliança era Deus com os judeus. Então Deus trouxe a lei para os judeus e eles viveram debaixo de lei aquele tempo todo, até a vinda de Cristo. Na velha aliança apontava que Cristo viria e que um dia tudo isso mudaria. Então Cristo veio, na cruz ele morre, ele cumpre a velha aliança e põe um fim em tudo aquilo. Por isso que eu tenho que ter uma mentalidade do Evangelho. O Evangelho existia na velha aliança? Não. Se você chegar lá para Josué, eu vou perguntar isso. Josué, me fala alguma coisa do Evangelho da graça de Deus.
O que ele ia falar para você? Não, no capítulo 1 do meu livro, eu tenho que guardar tudo que está escrito na lei. Não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, e fazer tudo quanto nele está escrito. Então, Deus disse para mim que eu faria prosperar os meus caminhos, e eu seria bem-sucedido. Qual era a mentalidade de Josué? Eu preciso entrar na terra prometida. Era uma guerra que ele precisava travar para entrar numa terra prometida. Agora ele ia falar assim para você. Mas essa coisa que você perguntou, você entende, né? Eu estou usando uma linguagem bem simples. Essa coisa do evangelho da graça, Josué ia dizer, eu não entendo nada. Porque eu sou obrigado a guardar a lei. Eu estou debaixo, eu tenho que cumprir tudo aquilo. Se eu quiser ser bem-sucedido, eu tenho que cumprir a lei, não me desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Mas o que ele entendeu do evangelho da graça de Deus? Não entendeu nada. Ele era uma pessoa de Deus, ele estava servindo a Deus? Estava. Mas o evangelho da graça de Deus era uma coisa oculta, que viria depois da cruz ser revelado. Vocês estão entendendo? Agora, se você perguntasse sobre a lei, os sacrifícios da lei, tudo, Josué iria te dizer tudo, porque ele era obrigado a guardar tudo aquilo. Qual era a mentalidade de Josué? Era uma mentalidade da graça de Deus? Não. Era uma mentalidade de guardar a lei, estar debaixo do jugo da lei, os sacrifícios da lei, toda aquela parafernália da lei, aquele peso todo, e tinha que levar o povo aquilo. Mas ele não sabia nada do evangelho da graça de Deus. Então, qual é a mentalidade da maior parte do povo de Deus hoje? É uma mentalidade do judaísmo. Eles estão presos na velha aliança, nos sacrifícios, nos votos. Vem a pregação na televisão, vamos ver o que ele vai falar. Porque o rei Josafá. Vem a pregação na televisão, o que ele vai falar? Porque o rei Ezequias. Porque José, porque a muralha de Jericó, porque... Meu Deus, não entram nas cartas de Paulo, dificilmente vem alguém explicar um Romanos, um Gálatas, um Efésios, não entra no Evangelho. Então, a maior parte da mentalidade do povo brasileiro, da igreja, é uma mentalidade judaica. Aí eles trouxeram a Arca da Aliança para dentro da igreja, os sacrifícios, construíram o templo de Salomão, põe quepar, roupa de judeu, roupa de sacerdote, faz aquela monte de coisa que já acabou na cruz. Então, quando Paulo fala, o fim da lei é Cristo, então todo esse sistema do judaísmo acabou na cruz. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E nós somos o povo da nova aliança. A igreja não existia no Velho Testamento. A noiva de Cristo é revelada no Novo Testamento. Ela não é revelada na velha aliança. Na velha aliança, aquela que Deus chamava de amada, e da mulher que queria ser desposada, era a nação de Israel, não era a igreja. Porque a igreja vem existir só na nova aliança. Entende? Tudo isso para te explicar o que aconteceu com os Gálatas. Vamos para mais um texto, Hebreus, capítulo de número 8. Vamos um pouquinho para frente. Vamos lá, Hebreus, capítulo de número 8. Nós vamos ler ali versos 6 e 7. Então, verso 6 do capítulo 8 de Hebreus. Olha aí direitinho, leia que está escrito isso, e é isso mesmo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, com base em superiores promessas. O que o escritor de Hebreus está dizendo? Que Jesus é mediador, um ministério mais excelente, ele é mediador de uma aliança superior e que tem superiores promessas. Superior a qual aliança? A velha aliança, o Velho Testamento. Agora olha o verso 6. Aliás, o verso 7. Porque se aquela primeira aliança, presta atenção, se o judaísmo, aquela aliança, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Então, o que o escritor está dizendo? Que a primeira aliança, apesar de ser uma aliança dada por Deus, ela tinha defeitos.
ela não era perfeita, ela era falha. Por isso que ela teve de ter um fim. Por isso que ela teve de ter um término. Foi o próprio Deus que deu e o próprio Deus que pôs um fim nela na cruz. Você entende isso ou não? Então, viver, dizer, eu sou igreja, sou salvo, e viver debaixo da mentalidade do Velho Testamento, da mentalidade do judaísmo, eu vivo debaixo de escravidão. Eu vivo debaixo de cativeiro. Então, o que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, pregou o evangelho da graça de Deus. Eu repetir a mesma coisa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Romanos 8:31. Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o filho todas as coisas? Então a graça de Deus é isso, Deus nos dá tudo gratuitamente. E nos deu tudo gratuitamente juntamente com Jesus Cristo. Já nos foi dado. Todas as coisas da parte de Deus para o homem são dadas gratuitamente. Deus não está cobrando preço de ninguém. Deus não está cobrando voto de ninguém. Deus não está cobrando sacrifício de ninguém. Deus não é o Deus de barganha. O que é o Deus de barganha? Para Deus fazer alguma coisa para mim, eu tenho que dar um dinheiro para Ele. Se eu não der, Ele não gosta de mim. Eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que fazer o meu sacrifício. Qual é o evangelho que está debaixo de lei? É esse evangelho que sempre o homem tem que dar alguma coisa para Deus. Deus fez a parte dele e o homem tem que fazer a dele. E a dele é ficar dando coisas para agradar a Deus, para ver se Deus se torna misericordioso e vai me favorecer em alguma coisa. Qual é o Deus do falso evangelho? É o Deus que me cobra. Para me abençoar eu tenho que dar. Aí Ele vai olhar o que eu dei, vai fazer uma avaliação. Ele vai me dar o que eu dei com um pouquinho a mais para me prosperar. Essa é a mentalidade do falso evangelho. O evangelho que não é o evangelho da graça de Deus, é o Deus da barganha. Ele quer sempre uma oferta, ele quer isso, ele quer aquilo. Se ele não me der, ele volta o rosto contra mim e quer trazer as maldições de lei sobre a minha vida. Não, isso não é o Deus do evangelho da graça de Deus. Tudo da parte de Deus para o homem, no evangelho da graça é dado como? Gratuitamente. Paulo ensinou isso para os Gálatas. E o que os Gálatas fizeram? Vieram os judaizantes, os pregadores do Velho Testamento, e disseram o que para os Gálatas? Olha, não é bem isso que Paulo está dizendo. Paulo se ausentou e se infiltrou lá o pessoal do jugo, do falso evangelho. E disseram o que para os Gálatas? Olha, esse negócio da graça de Deus não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, circuncidar, guardar sábado, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Mas o que Cristo fez na cruz, somando os dois, é que vai dar salvação. Só o que Cristo fez na cruz não é suficiente. E os Gálatas fizeram o quê? Voltaram as costas para o Evangelho da Graça e ficaram aprisionados pela mentalidade da lei. Então Paulo fala no capítulo 1, lemos isso direto, verso 6, admira-me que estáis passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja o quê? Maldito, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Olha como Paulo trata-os severamente, dizendo que eles saíram da graça tão rapidamente e se envolveram com outro evangelho, o evangelho da escravidão, o evangelho do jugo, o evangelho da prisão. E depois de tudo isso, Paulo fala, onde nós lemos no verso 10, olha lá. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Então, olha, o evangelho da graça, quando você aprende o evangelho da graça é pregado, ele desnuda o falso evangelho. Porque o evangelho da graça traz aquilo que é mentira para fora. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece?
Existe um sistema evangélico aqui no Brasil acomodado, a liderança grande ficou rica. Eles têm os meios de comunicação na mão, têm as maiores rádios, estão no canal de televisão, estão acomodados. Essa liderança vive como se fossem deuses, tem muito dinheiro, muitas coisas. Quando o evangelho da graça é pregado, traz à tona esse falso evangelho para fora. E o que acontece? Acontece que existe uma grande resistência contra o evangelho da graça de Deus. Você chega e fala para uma pessoa que está debaixo de lei, não, você já é liberto do império das trevas, você já foi salvo. Você não tem que mais fazer campanha, voto, sacrifício. Eles olham para você e quase falam assim, está amarrado. Eles vão falar que é o diabo, eles não entendem isso. E se tornam contra. Quando o evangelho da graça de Deus é pregado, expõe o falso evangelho. E quem está no falso evangelho se torna contra quem prega e contra o próprio evangelho da graça de Deus. Por isso que o evangelho da graça de Deus você não pode agradar a homens. Falar esse arroz com feijão que eu estou falando para você, porque essa gente toda que está na mídia não fala. Porque se eles falarem, eles vão trair-se a si mesmo. O império religioso deles vão começar a cair, porque as pessoas vão ficar inteligentes e vão começar a não se submeter mais ao falso evangelho. Então é uma coisa oculta, escondida. Graças a Deus pelas redes sociais, agora que você pode falar e vai para o Brasil todo e fora do Brasil, e muita gente tem acordado para a verdade. Então o evangelho da graça de Deus não agrada o falso evangelho, não agrada quem é bitolado, não agrada a igreja que só põe julgo nas pessoas, não agrada essas igrejas da mídia, não agrada. Não agrada. E você não pode ser servo de homem, é o que Paulo está dizendo. Olha, porventura procuro eu o favor de homens ou de Deus? O que importa? O favor dos homens ou o favor de Deus? O que importa? Agradar os homens ou agradar a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não poderia ser servo de Cristo. Então, se o evangelho que se prega é só para agradar um líder, agradar a homens, deixar todo mundo contente, só agradar as pessoas, não dá para ser servo de Cristo. Porque o evangelho da graça de Deus expõe aquilo que é escondido e traz para fora. Não é falar mal das pessoas. Mas o evangelho, quando você começa a pregar, ele traz a sujeira do falso evangelho para fora. Entende isso ou não? Vocês entendem isso que eu estou dizendo? Agora ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, no verso 9, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que é o evangelho segundo o homem? O evangelho que foi deixado a cruz de Cristo de lado, o sacrifício perfeito de lado. A pessoa está dentro de uma igreja que tem as suas tradições, sua organização, seus costumes. E ela está bitolado ali naquilo. Né? Ela está numa igreja que dá água orada. Eu estava conversando aqui com o irmão Jaime agora, antes do culto. Ele estava dizendo de uma pessoa que ele passou na porta de uma igreja e convidaram ele, vem aqui, toma aqui um pouquinho dessa água para você tomar que vai te libertar. Vocês estão entendendo? Dá um pouquinho de água num frasquinho para libertar ele sendo crente que conhece a verdade da palavra de Deus. Então o evangelho de homem trouxe o misticismo para dentro de uma igreja. Você vai em certos locais, parece uma macumba, tem invocação de demônio, tem banho de descarrego, tem sal grosso no corredor da igreja, tem uma porta, assim, um batente de madeira dentro da igreja que eles falam que é Jesus, e as pessoas têm que passar por dentro daquele batente que é a porta para ser liberta, não é verdade? Eles trouxeram o judaísmo para dentro da igreja. É uma confusão. Quando você fala a respeito do evangelho da graça, eles não entendem nada. Então, o que é o evangelho segundo o homem? Que Paulo está dizendo que o dele não era assim. É esse tipo de evangelho que está aí. Eles anularam a cruz de Cristo. Para mim ser liberto, Cristo não libertou. Eu tenho que ir na campanha de libertação. Né? Eu tenho que passar debaixo da mão de um pastor para dizer, sai em nome de Jesus. Eu tenho que receber uma oração forte, eu tenho que levar uma rosa ungida para casa, um sal grosso orado, eu tenho que levar terra de Israel, eu tenho que, alguém subiu no monte lá, enterrou, olha a loucura, isso é macumba pura. Alguém subiu no monte e enterrou lá um monte de óleo, consagrou 7 dias,
foi lá no monte, desenterrou, trouxe, pôs num frasquinho, é o óleo da unção, vai libertar a tua casa. Tudo isso é invenção. Trouxeram um pouquinho do catolicismo para dentro da igreja, um pouquinho da macumba, um pouquinho do espiritismo, né? E um pouquinho de Jesus. Está tudo misturado, né? Então o evangelho segundo o homem é aquele que quer fazer com que eu alcance o que Deus já me deu gratuitamente através da obra da cruz, mas isso está escondido. Então eu que tenho que ficar debaixo de um montão de obras de lei para alcançar o que Deus já me deu de graça e já fez de graça por mim. É o evangelho segundo o homem. Então o que não é o evangelho segundo o homem? O que não é? Então vamos para a palavra de Deus, vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha, nós somos chamados a viver pela fé. Pela fé em quê? No evangelho da graça de Deus. E viver pelo que está escrito, por nenhuma outra coisa. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ver o que Paulo fala, verso 18. E depois, no mesmo capítulo, verso 23 e 24. Qual é o centro do evangelho da graça de Deus? É Jesus Cristo e sua obra na cruz. É isso, o centro do evangelho, o centro da nova aliança é Jesus Cristo e sua obra perfeita realizada na cruz, seu sangue derramado. Não é outra coisa. Então Paulo fala no verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. O que é a palavra da cruz? É o ensino do que aconteceu na cruz e tudo que veio da cruz para nós e nos foi dado gratuitamente. É explicar o que aconteceu na cruz, o sacrifício perfeito e todos os benefícios que vêm desse sacrifício perfeito para cada um de nós que cremos. É explicar toda a obra da cruz e o que vem dela para cada um de nós. Então Paulo fala que isso, a palavra da cruz, que é o poder de Deus. Ele não diz que poder de Deus é alguém tremendo, gritando, fazendo essas coisas doidas, falando em línguas, sapateando. Isso é o poder para quem não conhece o poder da obra da cruz. Isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é a palavra da cruz. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, qual é o centro do evangelho da graça de Deus, da pregação do evangelho da graça de Deus? É o Cristo crucificado, é a palavra da cruz, é o sangue derramado. É dali que vêm todas as coisas e nos beneficiam. Vamos para o verso 23 e 24. O que Paulo pregava? Paulo vivia fazendo campanha, vivia levando as pessoas a fazer sacrifício, vivia dando objetos orados para as pessoas, vivia fazendo culto de libertação, subindo no monte, descendo no monte. Não tem nada disso nas cartas de Paulo. O que Paulo pregava? Verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, olha lá, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, que é o Cristo crucificado. O que ele é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o que Paulo pregava? Ele pregava o Cristo crucificado. Ele explanava em todas as suas cartas aquilo que ele fez na cruz, a nossa posição em Cristo, a libertação e a salvação pela graça que ele trouxe. Paulo centralizava a pregação dele na pessoa de Jesus Cristo. Paulo não dava objeto orado para as pessoas, não enganava as pessoas, ele falava a verdade. Paulo não trazia misticismo para dentro da igreja, ele abominava esse tipo de coisa. Então ele pregava o quê? Nós pregamos o quê? Cristo crucificado. Então tudo que o homem precisa para ser liberto, para ser salvo, para ser abençoado, foi feito por Cristo na cruz. Não é a minha obra que me traz isso. É o que Cristo fez na cruz. Tudo que o homem precisava para ser liberto
foi feito na cruz. Tudo que o homem precisava para ser salvo foi feito na cruz. Tudo que o homem precisava para ser propriedade exclusiva de Deus foi feito na cruz. Tudo que o homem precisava para ser reconciliado com Deus foi feito na cruz. Tudo que o homem precisava para ser santuário de Deus foi feito na cruz. Tudo que o homem precisava para ser redimido foi feito na cruz. Eu não tive participação nisso. Cristo fez tudo e me deu tudo gratuitamente. Então o que Paulo pregava? Olha lá. Verso 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É um escândalo para os judeus. Os judeus não aceitavam Jesus Cristo. É um escândalo falar a respeito da cruz de Cristo. E loucura para os gregos, né? Para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o quê? Cristo. O que Cristo crucificado é? Poder de Deus e... Poder de Deus, Cristo crucificado, aquele que foi pregado ali, que morreu, o Cordeiro de Deus, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Você entende isso? Então, quando eu creio nele, eu fui liberto do império das trevas. Eu vou falar a mesma coisa. Instantaneamente, o crente verdadeiro, quando ele creu em Cristo, ele foi justificado e liberto do império das trevas, instantaneamente. Agora, quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem é que vive isso? Em Colossenses 1,13, que eu falo direto aqui. Quem acredita que foi liberto do império das trevas, sem fazer nada, sem fazer jejum, sem pagar preço, sem subir no monte, sem fazer vigília, sem estar na igreja de segunda a segunda? Quem acredita? Isso vem da cruz e é o poder de Deus, o Cristo crucificado. Vira a página aí, se assim for na sua Bíblia, no capítulo 2. Olha o que Paulo fala. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o que era o testemunho de Deus? Jesus Cristo. Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não usou nenhuma técnica, nenhuma formulazinha evangélica para atrair alguém. Não fez nada disso. Olha lá, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então Paulo não foi criar técnicas para atrair as pessoas, não foi contar historinha, né? Não foi atrás de um púlpito fazer palhaçada para todo mundo rir, né? Todo mundo dar risada. Meu Deus, não leve a mal o que eu vou falar. Eu estava ouvindo um pregador que vocês devem saber quem ele é. Ele só prega palhaçada, ele só faz sátira. Ele pregou 1001 palhaçada do marido e da mulher, isso, aquele, todo mundo dá risada. Não falou nada do evangelho. Só falou palhaçada. Só falou palhaçada, gente. Né? E deu todo mundo risada. Ele tem um jeito para ser cômico mesmo, né? Mas isso não é pregar o evangelho. Você trazer um cara desse, num culto, com muitas pessoas, para fazer para os outros rir. Se Paulo tivesse presente, acho que Paulo pegaria no chicote e desceria o chicote em todo mundo. Não é? Isso é palhaçada. No final de toda a palhaçada, quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, não falou nada do Evangelho, gente. Não pregou nada da cruz. Fez todo mundo rir, falou cada besteira, e quem quer aceitar Jesus, qual a informação para aceitar Jesus? Nenhuma. Isso não é pregar o evangelho, isso é palhaçada. Isso é palhaçada. Então, olha bem, Paulo decidiu nada saber entre eles, senão uma coisa: Cristo crucificado. Cristo crucificado. Paulo não usou sabedorias de palavra, não foi contar historinha, não foi dar testemunho dele mesmo. Não, Paulo foi pregar o Cristo crucificado. Como Paulo estava forte, nesse sentido forte, não. Olha o que ele fala no verso 3. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana,
mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então a pergunta é essa: a nossa fé está apoiada em quê? O que é o poder de Deus? A nossa fé está apoiada em Jesus Cristo, que Ele fez na cruz. A nossa fé não está apoiada em homem algum, em apóstolo nenhum, em igreja nenhuma, em doutrina de homens nenhum, em objetos orados nenhum, nem nesses apóstolos da televisão nenhum. A nossa fé não está apoiada em ser humano. A nossa fé está apoiada em Jesus Cristo, no Cristo crucificado. Isso é ter a fé apoiada no poder de Deus. Agora, quando a fé da pessoa está apoiada, né? Eu gosto daquele homem, eu vou seguir aquele apóstolo, meu Deus, eu quero o suor do apóstolo, eu quero o lencinho ungido que ele dá, o irmão, olha que fraqueza, né? Um tal de apóstolo só pregava prosperidade, ele pôs um plano na cabeça dele: se eu conseguir a gravata do apóstolo, eu vou ser próspero. Foi lá, se ajoelhou no pé do apóstolo da prosperidade: me dá sua gravata para mim prosperar. O apóstolo não deu, saiu lá frustrado. Olha que besteira, gente. Filho de pastor fazendo uma besteira dessa. Vocês entendem? Não aprendeu nada. A nossa fé não está apoiada em homem nenhum. Nossa fé está apoiada no que foi feito na cruz, assunto encerrado. A nossa fé não crê em nome de igreja, não é porque aquele combate a político é a favor da política, ou ele é a favor do meu candidato, ou não é. A nossa fé não está apoiada em homem. Nossa fé está apoiada no Cristo crucificado, no que Ele fez na cruz. Então, se assim é, a nossa fé está apoiada no poder de Deus, não é em engenhoca de sabedoria humana. Agora, tem gente que está apoiado a fé nos homens, grudado em homens, querendo oração de homens, acreditando em falsa liderança, que não prega o evangelho da graça de Deus. Então Paulo decidiu nada saber, senão Cristo crucificado. Ele estava fraco, cheio de fraqueza, né? Ele não usou nenhuma técnica para ninguém acreditar, para que a fé deles não se apoiasse em sabedoria humana, se apoiasse em quê? Se apoiassem no poder de Deus. Então, o que é o evangelho de homem? Olha, presta atenção. É quando os olhos da plateia, os olhos da pessoa, é tirado do que foi feito na cruz e é posto na liderança. É tirado do que foi feito na cruz e posto nas luzes, né? Você vê agora que as igrejas todas têm fundo preto e soltam aquela fumaça, e as luzinhas, e a fumacinha virou tipo boate agora. Vocês já viram isso? Tudo aquela coisa para impressionar as emoções das pessoas. Aí o pastor está no auge gritando, tchum, sai a fumaça lá, todo mundo... Parece o show de uma banda, gente, que não é gospel. A nossa fé não está apoiada em liderança, igreja, se a igreja é colorida, se ela é escura, se é a igreja preta, né? Se o pastor tem muito dinheiro, né? Se o pastor é o super... Nossa fé não está apoiada em nada disso. Ela está apoiada onde? No Cristo crucificado. E na ótica de Paulo, o Cristo crucificado é o quê? O poder de Deus. Agora, a gente podia dizer muitas coisas que aconteceu na cruz. Nós vamos mencionar umas poucas aqui, mas são suficientes, que eu tenho que entender. Então, olha lá, Romanos capítulo de número 8. Você está em Coríntios, volta um pouquinho, Romanos capítulo de número 8. Vamos ler desde o verso 1, mas a tônica é o verso 3, tá? Romanos 8, 1. Abra aí, acompanhe, olha lá. Agora, pois, nenhuma condenação há do verbo haver e existir. Para quem? Para aqueles que estão aonde? Em Cristo Jesus. Agora ele mostra a mudança de lei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que é essa lei que entrou em mim, me libertou da lei do pecado e da morte. Me libertou. Então você foi liberto da lei do pecado e da morte. Agora, como isso foi possível? Olha o verso 3. Porquanto, olha lá,
o que for impossível à lei, visto que está, porquanto que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus o quê? Na carne o quê? O pecado. Por que ele fala que a lei estava enferma pela carne? Porque a lei era perfeita. Só alguém perfeito podia cumprir. E a lei foi dada para homens imperfeitos com uma natureza terrena contrária. A lei dizia, não seja mentiroso. Mas o homem mente, né? Você já mentiu alguma vez na sua vida? E vai mentir outras vezes ainda, mesmo sendo crente. Então, a lei olhava para mim, não mentirás, mas ele é mentiroso. Existe um atrito entre a lei e a natureza humana, eles não se encaixam. A lei é dada para uma natureza que não consegue cumpri-la. A lei é dada para uma raça de homens defeituosos que não conseguem cumpri-lo. Então existe um grande atrito entre lei e carne, uma confusão, uma inadequação, não se encaixa. Então a lei não pode fazer nada em favor do homem, a não ser uma coisa, condená-lo. Está bem claro isso? Por isso que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então a lei estava enferma pela carne. Agora, como que Deus resolveu o problema da carne? Olha lá. Isto fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Um pontinho aqui, ó. Uma coisa semelhante é uma coisa igual? Não. Ela é semelhança, tem uma certa aparência, mas não é perfeitamente igual a outra. Entenda isso. Por que fala que Jesus Cristo veio e teve um corpo semelhante ao da carne pecaminosa? Então, eu tenho que explicar isso detalhadamente. Eu até canso de falar isso. Jesus tinha uma mãe humana, mas não tinha um pai humano. Vamos de novo às mesmas coisas. Aquela semente que foi preparada por Deus, que fecundou Maria, não era uma semente humana caída, que herdou a genética de Adão. Era uma semente de Deus. Entende isso? Aquela semente que fecundou Maria era uma semente de Deus, com uma estrutura de Deus, uma genética de Deus. Por isso que Jesus Cristo tinha um pai que era Deus, uma mãe humana. Era o único meio de ter um Deus em forma de homem. Então, quando Jesus Cristo nasce, ele não herda nada de Adão, ele nasceu sem pecado. O sangue dele não herdou o pecado de Adão. A carne dele não tinha essas tendências malignas como a nossa. Quer cobiçar, quer adulterar, quer comer muito, fica doente, esse problema todo. A carne dele era uma carne, para ser o Cordeiro de Deus, ele não podia ter uma contaminação de Adão. Então a carne dele não era essa carne tendenciosa como a nossa, era uma carne semelhante à nossa, mas não igual, porque não tinha pecado. O sangue dele, ele não herdou o pecado, no sangue dele não corria o pecado, era um sangue perfeito. Para ter uma aliança perfeita, ele não poderia ter um sinal do sangue de Adão no corpo dele, precisava um sangue de Deus perfeito. Então aquela semente que foi gerada ali, como eu preciso falar isso, gente? Era uma semente santa, Deus nasceu em forma de homem. Ele não herdou nada de Maria, nada. Ele herdou todas as características do Pai. Então Jesus Cristo nunca pecou na vida dele. Ele tinha uma carne perfeita, que não era caída como a nossa, um sangue puro. Por isso que ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Está bem claro isso? Então Jesus era um ser extraordinário que pisou aqui na terra, né? Eu brinco, esse era o verdadeiro extraterrestre. Não veio com disco voador, não veio com luzes, não veio com um cabeção, um corpinho pequeno, uns olhão assim grande, né? Não veio com aquela tecnologia, mas veio na maior tecnologia celestial que um homem pode, a gente nem consegue compreender isso. Então Deus se transforma num homem, na pessoa de Jesus Cristo. Nasce um homem perfeito, sangue puro, carne pura, por isso que ele nunca cometeu um pecado aqui.
Por isso que ele pôde estabelecer naquele sangue uma nova e eterna aliança. Por isso que ele foi aceito como sacrifício perfeito na cruz do Calvário, porque ele era perfeito. Agora, por que está dizendo que o pecado foi condenado na carne? Na carne do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Deus pegou tudo isso que se chama pecado, que entrou por Adão. Ele depositou isso na carne do Senhor Jesus Cristo, na carne perfeita, que não era um pecado dele. O pecado foi condenado na carne perfeita, no cordeiro perfeito, que como era no Velho Testamento. O pecador trazia o animal, punha as mãos sobre o animal, passava para o animal, a culpa dele, o animal morria no lugar dele. Mas não era perfeito isso. Tem que se fazer todo ano a mesma coisa, não parava. Não resolvia o problema do pecado. Mas por Cristo ser perfeito, uma carne perfeita, um sangue perfeito, um único sacrifício perfeito resolveu o problema. Ele cumpriu a lei, ele foi o último sacrifício da lei, e o pecado, tudo que entrou por Adão, foi condenado na carne do Senhor Jesus Cristo. Acabou, a culpa acabou na cruz do Calvário. A nossa fé está onde? No Cristo crucificado, não em homens. Nosso evangelho não é evangelho de homens. Se eu creio em coisas, a parte disso não é o evangelho puro, é evangelho de homens. Então, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro e puro sangue, o sacrifício perfeito, o sangue puro que poderia sustentar uma aliança eterna, foi derramado e aconteceu ali na cruz do Calvário. E o pecado, olha o final do verso número 3 que nós estamos lendo. Em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, o corpo de Jesus Cristo, com efeito, condenou Deus o que? Na carne o pecado. O pecado já foi condenado, já foi resolvido o problema do pecado na cruz. Aonde foi? Na cruz, no Cristo crucificado. Sim ou não? Ó, você está em Romanos, volta para o Romanos 6 aí agora. Volta um pouquinho, Romanos 6. Olha, fácil de entender agora. Romanos 6, 6. Sabendo isso, eu tenho que saber isso, saber lá, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. O que é isso, nosso velho homem foi crucificado com ele? Acabou. Deus na cruz acabou com a velha criação. O que é a velha criação? Tudo que é antes de Adão, ali é a velha criação, é o velho homem. O que Deus fez com esse velho homem? Levou, pois, ele na cruz e o matou, e o liquidou. Da cruz para frente surge a nova criação. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus não lida mais com a velha criação. Na ótica de Deus, na cruz, a velha criação acabou com Jesus Cristo crucificado. Na ótica de Deus, depois da cruz surge a nova criação. E é com a nova criação, que é a igreja, é que Deus lida. Para Deus, a velha criação acabou na cruz. Ele só lida com a nova criação, que somos nós, que é a igreja. Então o velho homem, tudo aquilo que veio de Adão, acabou na cruz. Na ótica de Deus, acabou. Então, se eu viver na velha aliança, eu não enxergo nada disso. Não enxergo nada, isso é um enigma, isso que é um mistério. A pessoa não enxerga nada disso. Vamos um pouco mais para frente, apontando para a cruz agora. Colossenses capítulo 2, verso 14. Vamos lá, Colossenses. Dois 14, cansado de falar isso, mas vamos falar muitos anos ainda. O que ele está dizendo? Leia e abra, leia e acompanhe. Isso aqui é extraordinário, isso acaba com a velha aliança, acaba com o judaísmo, acaba com a culpa, acaba com a dívida, acaba com a doutrina do pagar preço, acaba com essa conversa, Deus fez a parte dele, você tem que fazer a sua, acaba com tudo. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, que constava de ordenanças,
que nos era prejudicial, removeu inteiramente, não deixou nada lá, encravando na cruz. O que é esse escrito de dívida? Tudo aquilo que condenava o homem através da lei, tudo aquilo que cobrava o homem através da lei, tudo aquilo que condenava o homem, tudo que o homem devia, aquilo que nós devíamos para Deus. Então Cristo pegou esse escrito de dívida como se fosse uma grande nota promissória, e nessa nota promissória estava lá o nosso nome. Ele pegou, levou para a cruz e desfez. Era contra nós, era prejudicial a cada um de nós, mas na cruz ele cravou e desfez tudo isso. Significa o quê? Que todo preço que precisava ser pago foi pago na cruz. Cristo pagou por cada um de nós. Você aceita isso? Você não tem que pagar mais nada. Essa doutrina do pagar preço, eu falo isso direto, isso é uma fraude, põe medo, escraviza as pessoas. Elas estão sempre devendo alguma coisa, nunca paga. Mas tudo aquilo que eu devia, que você devia, a cédula, o comprovante que provava que nós éramos devedores, Cristo removeu inteirinho. Acredita ou não? E cravou, acabou com ele na cruz, acabou com a dívida na cruz. Acabou. Eu não devo mais nada, você não deve mais nada, Deus não está me cobrando mais nada. Como uma dívida paga, Deus pode cobrar de novo de mim, se Cristo pagou por cada um de nós. Deus não está te cobrando nada, não está te exigindo nada, você não tem nada para pagar, porque Cristo pagou, Ele não pode cobrar em duplicidade uma coisa que foi paga de uma forma perfeita. Por isso que Romanos 8:1 fala: agora nenhuma condenação existe para quem? Não é para todo mundo, é para aqueles que libertos do império das trevas e postos em Cristo. Os que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação. Então foi tudo cravado na cruz? Foi tudo pago ou não? Agora vem a bomba de bens. Ele pagou por toda a tua existência. Olha para mim, presta atenção. Se você viver 100 anos aqui na terra, o sacrifício é tão grande e perfeito, Ele pagou por toda a sua existência. Consegue entender a obra da cruz? Porque Ele sabe que você está num corpo de carne e você vai falhar. Só você que não sabe. A falsa santidade é assim: não pode. De fato não pode. Mas você vai falhar, você vai ter um pensamento ruim. Você vai cobiçar. Na hora do aperto você vai falar uma mentira. Daqui a pouco você se entrega para a carne, faz um monte de coisa errada que não devia. Jesus pagou por toda a tua existência. Ele não libera você para fazer coisa errada. Qual é o nosso comportamento? Viver pela fé. Eu vou levar à morte a minha carne, as paixões dela, fazer morrer a vossa natureza terrena. Mas e se eu falhar em algum aspecto? Eu me volto para a cruz e vou entender: está pago por toda a minha existência. A tua dívida foi paga por toda a tua existência aqui na terra. Foi pago, acredita ou não? Por isso que o sacrifício é perfeito, que o sangue é perfeito. Acabou o problema. Quem acredita nisso? Se não tem cruz, não tem isso. Isso é a graça de Deus. Por isso que nós não vamos mais ser condenados. Isso não quer dizer que eu vou viver uma vida errada fazendo um monte de coisa errada. Eu não quero fazer nada errado, mas de vez em quando a minha carne escorrega. O meu temperamento não está aperfeiçoado. A minha mente, eu não tenho controle e eu mato uma pessoa na minha mente de ódio dela. Pronto, perdi a salvação. Não, Deus sabe que eu estou sujeito a isso, já pagou por isso. Eu tenho que me voltar para Ele e falar assim: o senhor está vendo quão terrível eu sou? Mas obrigado porque está pago. Eu não quero fazer isso, mas às vezes não consigo. Às vezes não consigo e falho. Mas onde abundou o pecado, o que acontece? Super abundou a graça. Está pago, acredita nisso? Isso na igreja de lei é heresia e você é do diabo. Vão começar a te expulsar. E o verso seguinte, olha lá, o verso 15. Colossenses 2,15. Com relação ao diabo: e despojando os principados e potestades,
publicamente os expôs ao desprezo. Eles já foram despojados? Não está escrito aí? Eles já foram expostos ao desprezo? Não está escrito aí? E triunfou deles aonde? No jejum? No subir no monte, na água do Rio Jordão, na porta estreita? Não. Triunfou deles na cruz. Então ali na cruz, quando Cristo paga o preço e quita a nossa dívida, ele despojou toda a autoridade do diabo, demônio, seja lá o que for. Foram todos despojados, estraçalhados, enfraquecidos, aniquilados. O diabo não tem poder sobre a igreja. Esse negócio de crente, isso que é coisa do diabo que engana a cabeça dessa gente. O verdadeiro crente é um liberto total. Precisa entender o que está escrito na palavra de Deus. O falso evangelho, o crente está sempre preso. Sempre tem diabo, sempre tem demônio. O marido vai ver o demônio na esposa, a esposa vai ver o demônio no marido. Os pais vão ver o demônio nos filhos, porque não quer obedecer. Os filhos vão ver o demônio no pai. É demônio para todo lado. Eles não sabem que todos os principados e potestades foram despojados aonde? Na cruz. O que é que vence o diabo? Oh, em nome de Jesus! Oh! Eles vão pensar que isso aí vence o diabo. Passa um ali na testa, é a unção que quebra o jugo, vai vencer o diabo. Aí o pastor, leva essa água na sua casa, água ungida, joga lá, porque vai espantar o diabo. Então o homem criou um monte de mecanismo para vencer o diabo, só que é tudo ineficaz. O que é que vence o diabo? Na cruz. Não foi eu que venci. Ele fez tudo e me deu a vitória. Ele venceu. Ele tinha o poder e teve de vencer e fazer tudo isso por mim. Então não estou mais aqui com guerra, com o diabo, guerreando. Diabo, sai daí, sai daqui, vai para lá, está amarrado, desamarrou, está amarrado, vai lá. Aí você olha a cabeça da mulher, ela está assim, ó, sozinha. Uma hora amarra, desamarra, vai para lá, vem para cá. O demônio saiu, o demônio entrou. Foi na quarta-feira, recebeu o Espírito Santo. Está na sexta-feira, sai o diabo, entrou o diabo na quinta. Na quarta ela está buscando o Espírito. Estão tudo louco. Estão debaixo de lei. Cristo venceu o diabo por nós, porque só ele tinha de poder para vencer o diabo. Ele venceu o diabo aonde? Na cruz. Não despojou todos eles lá na cruz? Não foi na cruz? A cruz não é o centro, o Cristo crucificado não é o centro do evangelho. Isso não é evangelho de homem, isso é evangelho da graça de Deus. Agora vamos lá, Hebreus, vamos rapidinho. Estou sendo longo hoje na conversa aqui, né? Hebreus capítulo 2, vamos lá. Eu não estou brincando com você. Se você for procurar esses textos no Velho Testamento, não existe, porque o Novo Testamento veio depois da cruz, a revelação. E foi dada ao apóstolo Paulo. Né? Se você for procurar esse despojando os principados e potestades, o escrito de dívida que foi cancelado, vai lá na Velha Aliança procurar. Não existe isso. Lá existe só a culpa. Agora, quando isso é revelado? Depois, na Nova Aliança, no sangue de Jesus. Então, Hebreus 2,14, olha o que ele fala. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, né? Você não tem um corpo de carne e sangue? Então, todos nós que somos filhos participamos de um corpo de carne e sangue. Olha lá, destes, ele também teve um corpo de carne e sangue, só que perfeito. Desses também ele igualmente participou, para que por sua morte fizesse o quê? O que está na tua Bíblia? Aniquilasse ou destruísse? Aniquilasse, mas eu uso aqui a atualizada, está destruísse, para que por sua morte, aniquilar é a mesma coisa, reduzir a nada. Para que por sua morte, morte de onde? De cruz, ele destruísse o que tinha, a tradução está dizendo, tem o poder da morte, não tem mais, porque ele foi destruído, e Cristo quebrou o poder da morte, ressuscitando dos mortos. Para que por sua morte acontecesse o quê? Destruísse o que tinha o poder da morte. Destruísse quem? Quem é que tinha o poder da morte? A saber, o diabo. Olha, isso aqui eu não encontro no Velho Testamento. Aí você podia assim, olhando para mim com os olhos abertos, né? Pastor, quer dizer que o diabo foi destruído? Não sou eu que estou inventando.
Não, eu não estou inventando, não está escrito aqui para que por sua morte fizesse o quê? Morte aonde? Ao Cristo crucificado, de cruz. Ele destruísse o que tinha o poder da morte, a saber o quê? O diabo. Então, Cristo despojou os principados e potestades na cruz e destruiu o diabo. Agora, isso é válido para o mundo? Isso é válido para o falso evangelho? O falso evangelho não vai pregar isso. Isso é válido para nós que somos a igreja. Para nós, o diabo está destruído, eu não tenho mais medo dele. Eu não estou preocupado com ele, eu não estou preocupado com macumba, com a inveja, com mandinga, com olho gordo, se a vizinha olha com os olhos tortos para mim. Eu não estou preocupado, isso não existe para mim, gente. Não tem superstição. Eu não vou sair de casa fazendo Pai Nosso. Não, o crente não faz Pai Nosso. Eu vou orar assim: Deus, um anjo por cima, um anjo por baixo, um anjo do lado, um anjo da esquerda, me guarda, me livra, porque o diabo, cuidado com o diabo, né? Aí eu saio na rua assim, olho, né? Não, nem vou orar quando eu vou sair de casa. Deus está comigo o tempo todo, porque eu vou orar para Ele me guardar. Ele me guarda o tempo todo. Então, para nós que somos igreja, presta atenção. Eles foram despojados na cruz e foram o quê? Destruídos. Nós somos igreja. Então o diabo não tem acesso na igreja. Entende? Ele não tem acesso na tua vida. Cristo, a pessoa fala assim, tem que tampar as brechas. Só para você entender. Que homem que vai tampar a brecha? Quem que tampa a brecha? Cristo é o que tampou a brecha. Acabou, não tem mais brecha. Onde que ele tampou? Na cruz. Está tampado, então eu vou andar em liberdade, eu não vou cantar, estou em guerra, eu vivo em guerra. Não tem guerra. Vocês estão entendendo? Acabou tudo na cruz para nós que somos igreja. O que é o evangelho segundo o homem, que Paulo está dizendo em Gálatas? É esse evangelho que põe as costas para o que aconteceu na cruz. Quer voltar para o judaísmo, para a velha aliança. Escraviza as pessoas no Velho Testamento para tentar alcançar o que já foi dado de graça através da obra da cruz. São os que anulam a cruz de Cristo, que apaga o verdadeiro evangelho, que é a pregação do evangelho do Cristo crucificado. Será que você entendeu isso hoje? Você aceita isso que eu estou dizendo? Acredita? Isso é fantástico, isso é extraordinário. Quando a pessoa entende de todo o coração, é extraordinário. É libertação total da mente, do coração, de tudo. Então o que aconteceu com os Gálatas, para terminarmos? Eles se voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus e se voltaram para o judaísmo, tentando se justificar por obras de lei. E Paulo disse, por obras de lei ninguém será justificado. E para terminarmos, vamos ler o que lemos domingo passado em Gálatas 5, onde Paulo fala essa coisa linda aqui no verso 1. Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vai libertar ou libertou? Vai libertar se eu gritar muito? Se eu passar... Não, peraí. Para a liberdade foi que Cristo já nos libertou. Agora, permanecei, pois, firmes e não se submeta de novo ao quê? Ao jugo de escravidão. Agora, que libertação é essa? Libertação da velha aliança, de todo o jugo da escravidão. Cristo nos libertou para a liberdade. Agora, eu não vou me submeter de novo a esse jugo da escravidão. Por isso que quem entendeu o Evangelho da Graça de Deus não suporta mais as velhas pregações, não suporta mais as campanhas, não consegue mais voltar na igreja que fazia parte, ficar ouvindo aquela mesma história do Velho Testamento. É verdade ou não é? Você recebe essa palavra de hoje? Então vamos ficar em pé e vamos orar, vamos. Vamos orar. Pai querido, a tua palavra é verdade. E a verdade, quando nós a conhecemos, ela nos liberta. Assim queremos, esses que aqui estão e todos aqueles da internet, queremos pedir, Senhor, que o entendimento deles venha a ser aberto, ilumina os olhos do coração de cada um, conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Que eles vão ter os olhos abertos para a verdade do Evangelho da graça de Deus. Assim, crendo que será,
Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém.